E imagina só, uma cidade no meio da selva amazônica que ficou mais rica que Paris, onde os milionários mandavam suas roupas para serem lavadas na França e voltarem de navio, onde se construiu um teatro de ópera mais luxuoso que muitos da Europa, no coração da floresta. Parece loucura, né? Mas isso realmente aconteceu. Esta é a história épica e trágica do ciclo da borracha, quando Manaus se tornou uma das cidades mais ricas do planeta e depois entrou em colapso total. Uma ascensão meteórica seguida de uma queda devastadora que mudou para sempre a história da Amazônia. Para entender essa história incrível, a gente precisa voltar ao final do século XIX. O mundo estava passando pela segunda revolução industrial e uma descoberta mudaria tudo: a vulcanização da borracha. De repente, aquela seiva pegajosa que os indígenas amazônicos conheciam há séculos se tornou o material mais valioso do planeta. Pneus para bicicletas, depois para carros, mangueiras, isolantes elétricos, tudo precisava de borracha. E só existia um lugar no mundo onde ela crescia naturalmente: a Amazônia brasileira. Segundo historiadores especializados na região, essa foi a primeira grande explosão econômica da Amazônia, transformando seringueiros pobres em milionários da noite para o dia. A demanda mundial por borracha explodiu de forma impressionante. Entre 1870 e 1910, as exportações brasileiras de borracha saltaram de algumas toneladas para mais de 40 mil toneladas anuais. O preço da borracha no mercado internacional chegou a superar o do café, que até então era o principal produto de exportação do Brasil. Os seringais se espalharam por toda a bacia amazônica, desde o Acre até o Pará. Documentos históricos mostram que a renda per capita de Manaus, nessa época, superava a de muitas capitais europeias. Era literalmente ouro líquido escorrendo das árvores. Os barões da borracha, como ficaram conhecidos, acumularam fortunas inimagináveis em poucos anos, criando um império econômico no coração da selva. Manaus se transformou numa metrópole impossível. No auge do ciclo da borracha, a cidade tinha energia elétrica antes mesmo do Rio de Janeiro. Bondes elétricos circulavam pelas ruas, enquanto muitas cidades brasileiras ainda usavam carroças. O sistema de esgoto e água encanada era mais moderno que o de várias capitais. Segundo relatos de viajantes da época, as avenidas principais eram largas e arborizadas, com palacetes que rivalizavam com os de Paris e Londres. A população cresceu de menos de 3 mil habitantes em 1872 para mais de 50 mil em 1900. Imigrantes chegavam de toda parte do mundo: europeus, sírios, libaneses, judeus, todos atraídos pela promessa de enriquecimento rápido no Eldorado amazônico. O luxo em Manaus chegava ao absurdo. Os barões da borracha realmente mandavam suas roupas para serem lavadas e passadas em Paris, porque não confiavam na qualidade local. Importavam gelo dos Estados Unidos para gelar suas bebidas no calor tropical. As mulheres da alta sociedade usavam as últimas modas europeias, mesmo com 40 graus à sombra. Carros eram desmontados na Europa, trazidos de navio pelo Atlântico, subiam o rio Amazonas e eram remontados em Manaus. Segundo cronistas da época, alguns barões tinham mais dinheiro que muitos nobres europeus. Construíram palacetes com materiais importados, mármore de Carrara, cristais da Boêmia, móveis franceses. Era uma demonstração de poder e riqueza sem precedentes na história brasileira. O Teatro Amazonas foi o símbolo máximo dessa era dourada. Inaugurado em 1896, custou uma fortuna astronômica para os padrões da época. A cúpula foi feita com azulejos franceses nas cores da bandeira brasileira. O interior reproduzia os grandes teatros europeus: cadeiras de veludo, camarotes dourados, lustre de cristal de 2 toneladas. Artistas internacionais vinham se apresentar no meio da selva, ganhando cachês maiores que em muitas capitais europeias. Segundo documentos históricos, uma única apresentação no Teatro Amazonas custava o equivalente a construir uma casa inteira. Era o teatro mais moderno da América do Sul, com sistema de ventilação inovador para o clima tropical. Os barões competiam entre si para ver quem trazia os artistas mais famosos do mundo. Mas todo império tem seu fim, e o da borracha foi brutal. Em 1876, um inglês chamado Henry Wickham
contrabandeou 70 mil sementes de seringueira da Amazônia para Londres. Plantaram nas colônias britânicas da Malásia e Sri Lanka. Durante décadas nada aconteceu. As árvores precisavam de tempo para crescer, mas em 1912 a produção asiática explodiu. A borracha asiática era mais barata, de melhor qualidade e produzida em larga escala. De uma hora para outra, a borracha amazônica se tornou obsoleta. Os preços despencaram mais de 90%. Segundo historiadores econômicos, foi um dos colapsos mais rápidos e devastadores da história. Em poucos anos, os palácios foram abandonados, as famílias ricas fugiram e Manaus voltou a ser uma cidade provinciana perdida na selva. A história do ciclo da borracha é uma lição sobre como a riqueza baseada em um único produto pode ser extremamente frágil. Manaus teve seu momento de glória absoluta quando rivalizou com as maiores cidades do mundo, mas não conseguiu se reinventar quando a situação mudou. O Teatro Amazonas sobreviveu como testemunha silenciosa dessa era dourada e hoje é patrimônio histórico e símbolo da capacidade humana de criar beleza, mesmo nos lugares mais improváveis. A Amazônia voltaria a ter importância econômica décadas depois, mas nunca mais seria o centro do mundo como foi durante aqueles anos mágicos do Império da Borracha. Se você gostou dessa história incrível, deixa seu like, se inscreve no canal e conta nos comentários qual parte dessa saga mais te impressionou.